Olá, boa noite. No terceiro dia de depoimento para o STF, ex-policial Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, diz que usou munição errada e não tinha intenção de matar o motorista Anderson Gomes. IBGE mostra que a população estimada do país chega a 212 milhões e 600 mil habitantes em 2024. São Paulo segue como o município mais populoso, seguido do Rio de Janeiro e Brasília. Mega operação resgata quase 600 pessoas em situação análoga à escravidão em 15 estados e no Distrito Federal. Elas não tinham água encanada nem banheiro e dormiam no chão em meio a ratos e baratas. Continua internado o homem que foi roubado e baleado por 2 criminosos de moto no ABC Paulista. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. O jovem caminha por uma rua do Jardim Alvorada, em Santo André, quando é abordado pelos assaltantes armados. O garupa desce e ameaça a vítima. Ela reage. Durante a briga, o outro ladrão deixa a motocicleta para ajudar o comparsa. É ele quem atira no rapaz que cai no chão. Os bandidos fogem levando o celular e pertences da vítima. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio. A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que analisa as imagens para tentar identificar os criminosos. O homem acusado de apalpar uma nutricionista dentro de elevador em Fortaleza virou réu em outro processo de crime sexual. A Justiça do Ceará aceitou uma segunda denúncia por importunação contra o assessor de investimentos Israel Leal Bandeira Neto, de 42 anos. Ele já havia sido denunciado por ter tocado as partes íntimas de uma nutricionista em um elevador de Fortaleza no começo do ano. A segunda acusação foi feita por 2 mulheres, mãe e filha, que teriam sido apalpadas por ele em dezembro de 2022, também dentro de um elevador. De acordo com as vítimas, Israel ainda teria apalpado a dupla depois que elas saíram de um aniversário. O Tribunal de Justiça do Ceará estipulou prazo de 10 dias para o réu e a defesa apresentarem posicionamento sobre o caso. 2 homens foram presos hoje no Distrito Federal e na Bahia em mais um desdobramento da operação que investiga a venda ilegal de armas de fogo em Brasília. Um dos envolvidos trabalhava em uma loja de armas que foi furtada em julho em Ceilândia, na região administrativa do Distrito Federal. Na época, o dono do comércio comunicou falsamente o crime, dizendo que 100 armas haviam sido levadas por criminosos. Mas a polícia descobriu que, na verdade, ele vendeu parte do armamento para bandidos. O proprietário e mais 4 pessoas envolvidas no crime já estão presas. E um homem foi preso no Rio de Janeiro por comercializar cigarros eletrônicos. Ele tentou fugir nadando no mar, mas os agentes foram na captura dele. O homem foi retirado do mar pelos bombeiros. Agentes da Secretaria de Ordem Pública disseram que ele estava vendendo cigarros eletrônicos e outros produtos suspeitos de contrabando na Pedra do Arpoador, na zona sul da cidade. Antes da abordagem, o suspeito se jogou no mar e tentou fugir nadando. O Olisson Matheus Santos foi preso e levado para a delegacia da região. Com ele foram apreendidos uma máquina de cartão e 3 fardos de cigarros. Dados do Censo da Educação Superior do Ministério da Educação mostraram que o número de pessoas próximas à terceira idade e idosas com mais de 60 anos tem aumentado nos últimos anos nas universidades. Uma atitude que gera impacto na vida desses estudantes. O José é ferramenteiro desde 1982. Hoje, aos 57 anos, ele está cursando o 2º semestre de Arquitetura e Urbanismo. Eu quero trabalhar, montar meu escritório de arquitetura e trabalhar, porque hoje, como eu ainda trabalho com ferramentaria, é um serviço pesado. É um serviço pesado e, com o passar do tempo, é lógico que você vai sentindo dificuldade, né? E eu quero trabalhar com algo mais leve, algo que me dê um retorno, é claro. Assim como o José, dados do Censo da Educação Superior do MEC mostram que em 2022, pouco mais de 283 mil adultos entre 50 e 59 anos estavam matriculados em institutos de ensino superior no Brasil, 129% a mais do que em 2010. A gente pode falar que o mercado de trabalho está absorvendo essas pessoas com mais maturidade, porque elas já chegam no mercado
com mais maturidade, às vezes com preço de contratação, né, um custo de contratação mais em conta. E poderíamos falar também, eu acho que é um fator muito importante, é a necessidade de complementação de renda. O número de pessoas com mais de 60 anos que estão no ensino superior também cresceu. Em 2022, eram 51 mil idosos na universidade, 3 vezes mais do que em 2010. Esse aumento não é só numérico, mas significativo em termos sociais e econômicos. O retorno à universidade amplia os contatos sociais e aumenta a autoestima. Essa busca de pessoas já na terceira idade, justamente por novas carreiras, é muito indicada por necessidade, mas também é uma questão de vontade de se manter ativo dessa nova população, essa população que está envelhecendo, mas quer envelhecer de maneira sábia, de maneira saudável, não só fisicamente, mas mentalmente. O José deve se formar como arquiteto e urbanista daqui a 4 anos e meio, quando terá 59 anos. E ele não pretende parar por aí. É claro, se eu tiver disposição, quando eu terminar essa, se tiver possibilidade, eu faço outra. É assim, mas pela satisfação de aprender. Como conhecimento é uma coisa que nem tira de você, quanto mais conhecimento você tem, melhor, né? Com uma frota de mais de 120 milhões de veículos, o Brasil continua registrando altos números de infrações. Entre janeiro e julho deste ano, foram cerca de 43 milhões de multas aplicadas no trânsito, 46% por excesso de velocidade. Muitas pessoas se sentem inseguras ao atravessar uma faixa de pedestre. Os carros vêm em cima mesmo, né? Que é complicado, você não pode vacilar não, tem que esperar fechar para ir em segurança. O farol aberto não arrisco não. Você vê ultimamente os atropelos de ônibus e tal, com frequência, então idoso também, por exemplo. Nem todo motorista respeita o trânsito, né? Então a gente tem que ter bastante atenção para quando for atravessar. Em Vila Velha, no Espírito Santo, um motorista avançou o farol vermelho e atropelou mãe e filha que atravessavam a rua na faixa de pedestre. A menina de 5 anos morreu. Em julho, o fisioterapeuta Fábio Toshiro foi atropelado na orla do Rio de Janeiro horas depois de ter se casado. A perícia apontou que o influenciador Vitor Bellarmino dirigia em alta velocidade, entre 92 e 118 km por hora, no momento do choque. O limite de velocidade da via é de 70 km por hora. A sinalização em ruas e rodovias, além dos radares presentes em pontos estratégicos para evitar acidentes, parece não estar surtindo efeito de educar motoristas e pedestres. De acordo com o Ministério dos Transportes, entre janeiro e julho deste ano, o Brasil registrou cerca de 43 milhões de autuações. O desrespeito ao limite de velocidade fica no topo do ranking de multas aplicadas, totalizando 19,4 milhões de infrações. Esse total engloba excessos de velocidade acima de 20% e entre 20% a 50%. Na sequência, vem avançar o sinal vermelho, com mais de 2 milhões de multas registradas. Nas ruas é fácil encontrar motoristas que recebem multas com frequência. Levo celular. Recebo sim. Eu trabalho todos os dias e quase todos os meses recebo uma multa. A gente procura prestar atenção ao máximo, mas infelizmente não é suficiente para evitar as multas. Farol vermelho, parar sobre a faixa devido ao trânsito e por aí vai. Você não consegue mudanças muito significativas, e isso pelo histórico dos países que a gente acompanha, se você só faz comunicação e você não consegue apoio popular ou um entendimento da população da necessidade da mudança daquele comportamento, se você só faz fiscalização. Então, você precisa andar com os dois muito juntos e andar com os dois juntos de uma maneira que o cidadão perceba que ele está tendo um esforço de fiscalização sobre ele para tentar salvar vidas no trânsito. No Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, atenção, o alerta é geral, principalmente para gestantes e jovens que usam cigarros eletrônicos. Aos 16 anos, seu José experimentou o cigarro pela primeira vez. Passou a fumar quase uma carteira por dia durante 46 anos. Decidiu parar em 2011 por orientação médica. Quando eu fui fazer os exames agora ultimamente em 2011,
Aí descobri realmente que eu era diabético e que tinha que deixar de fumar. Aí eu fiz um esforço danado, mas deixei de fumar. O tabagismo é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo todo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, de acordo com a Fundação do Câncer, são cerca de 157 mil mortes por ano. Além do câncer, o cigarro está diretamente relacionado com o surgimento de doenças cardíacas, cardiovasculares, como AVC, infarto, morte súbita e além do câncer de pulmão, né, você tem câncer de bexiga, câncer de cavidade oral, câncer de esôfago, câncer de pâncreas e vários outros que estão diretamente causados pelo cigarro. E a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, vulgarmente conhecida como enfisema, que é a terceira causa de morte mais importante no mundo. Um outro vilão é o cigarro eletrônico, cuja comercialização no Brasil é proibida desde 2009 pela Anvisa. Um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde mostra um aumento de 600% no consumo deste tipo de produto nos últimos 6 anos em todo o mundo. Apesar da proibição, 1 em cada 5 brasileiros com idades entre 18 e 24 anos já experimentou o dispositivo, segundo o Ministério da Saúde. O cigarro eletrônico, o principal problema que ele causa no momento que a gente tem prova é que ele introduz o jovem, que é quem usa mais isso, na dependência à nicotina. Então o jovem começa a usar aquilo, ele fica dependente de nicotina. Com isso, ele aumenta em 4 vezes a chance de começar a fumar cigarro tradicional e ficar dependente do cigarro tradicional. Hoje, o governo federal, por meio do Instituto Nacional do Câncer, INCA, lançou uma campanha contra o tabagismo, especialmente para gestantes que fumam. Pela primeira vez, a proporção de mulheres fumantes grávidas é equivalente à proporção de mulheres fumantes que não estão grávidas. Esse estudo também assinalou que entre as mulheres grávidas há uma proporção de uso, de dispositivos eletrônicos para fumar 50% maior do que na população de mulheres não grávidas. Para quem deseja parar de fumar, existem tratamentos especializados nas redes de saúde pública e privada. A melhor coisa é quando você junta a conversa com o psicólogo ou mesmo com o médico, quando não se dispõe do psicólogo, mais os medicamentos, a gente tem os melhores resultados. E para desestimular o consumo do cigarro entre os jovens, o governo aumentou a carga tributária sobre o produto, o que deve gerar aumento nos preços. Porém, a medida pode cooperar com o contrabando de cigarro ilegal. São toneladas de apreensões todo ano. Mesmo assim, os cigarros ilegais continuam circulando de maneira intensa pelo Brasil. Segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidades, apenas no ano passado foram quase 10 bilhões de reais comercializados. Esse consumidor está fumando um cigarro sem saber o que ele tem, qual é o seu conteúdo. Fizemos já análises. Os níveis de nicotina e alcatrão, sujidades, são extremamente elevados. Na rota do contrabando, o cigarro sai do maior fornecedor, o Paraguai, e entra no Brasil pelo Paraná e Mato Grosso do Sul. Nos últimos anos, a rota se estendeu para o Nordeste. No Ceará, o produto ilegal já representa metade do disponível no mercado. O produto sai do Paraguai, atravessa a Bolívia, atravessa o Chile, pega um navio, atravessa o canal do Panamá, entra pelo Suriname para Belém e aí alcança o mercado nordestino. Então, eles estão dominando o mercado do Nordeste. Segundo o Instituto IPEC, o Ceará é o 6º no ranking da região Nordeste. Em primeiro lugar vem o Piauí, onde os cigarros piratas atingiram 83% das vendas. Em segundo, a Paraíba, seguida por Rio Grande do Norte, Maranhão e Alagoas. No mercado ilegal de cigarros, além do contrabando, existe um outro problema: as devedoras contumazes. São as empresas criadas com a especialidade de sonegar impostos. Só no ano passado, essas empresas comercializaram cerca de 9,5 bilhões de reais em cigarros, sem pagar qualquer tributação. O que o governo federal tem que fazer, que é sua competência, é efetivamente fiscalizar os postos de fronteira. A gente precisa diminuir o consumo, mas também precisa fiscalizar. Com o objetivo de desestimular o tabagismo entre os jovens, o governo federal editou novas regras que elevaram a carga tributária sobre o cigarro.
A alíquota de R$ 1,50 passará para R$ 2,25 a partir do dia 1º de setembro. A carga tributária de cigarros não é baixa, 70%, dependendo do ICMS, chega a 90%. A carga já é muito elevada. Isso é um tiro no pé, não vai aumentar a arrecadação, vai aumentar o consumo, especialmente para a população de baixa renda. Quase 600 vítimas de trabalho análogo à escravidão foram libertadas nos últimos meses em todo o país. Considerada a maior da história brasileira, a operação reuniu os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, Defensoria Pública da União e as Polícias Federal e Rodoviária Federal. Os números foram divulgados hoje em Brasília. 593 pessoas que viviam em situação análoga à escravidão em 15 estados e no Distrito Federal foram libertadas entre julho e agosto deste ano durante a Operação Resgate 4. Trabalhadores que sonhavam com uma vida melhor, mas que acabaram sendo enganados. Quando a gente chega para atuar, por muitas vezes as pessoas estão em condições total de vulnerabilidade, né? Condições precárias de moradia e de total desespero também, né? Em Lajeado, no Rio Grande do Sul, 25 trabalhadores nordestinos foram resgatados de produções agrícolas. Além de serem forçados a trabalhar na lavoura sem receber salário, eles pagavam para beber água ou comer. As dívidas ficaram incalculáveis. Os alojamentos não tinham água encanada e algumas vítimas dormiam no chão, em meio a ratos e baratas. O banheiro não funcionava e a comida era feita num fogão improvisado. Em Acreúna, Goiás, mais de 50 pessoas também viviam em situação análoga à escravidão. Elas trabalhavam neste canavial 14 horas por dia, sem direito a folga ou férias. Também não usavam equipamentos de proteção. O empregador ainda mantinha outras 20 pessoas em situação degradante nesta fábrica de ração. Em Mato Grosso do Sul, 13 paraguaios foram resgatados de uma clínica para dependentes químicos. Internados, eles eram obrigados a fazer atividades de limpeza, portaria e vigilância, sem direito a um salário. Em Mato Grosso, uma idosa de 94 anos, com Alzheimer, morreu após trabalhar como doméstica por mais de 60 anos. Ela não tinha salário nem benefícios. Em casos como esse, que ainda são comuns, a pessoa tem dificuldade de entender que é uma vítima de trabalho análogo à escravidão. Aquela velha história de você pegar uma criança para criar e você bota ela para fazer os serviços domésticos. E aí foram 64 anos de serviços domésticos sem remuneração, não é? Mas sendo considerada, entre aspas, uma pessoa da família. Mas, como eu disse aqui, é pessoa da família para arrumar a casa, para lavar os pratos, para lavar o banheiro, para fazer o almoço. Mas na hora de viajar para o exterior, na hora de ir para um casamento, ela não é convidada. Do início do ano até agora, pelo menos 12 pessoas foram presas pela prática de crime análogo à escravidão, inclusive pelo aliciamento de menores, já que 18 crianças e adolescentes foram flagrados em atividades forçadas no campo. Os empregadores identificados vão ter de pagar multas rescisórias e indenizações que, somadas, podem chegar a 3,5 milhões de reais. Para se configurar um trabalho de escravidão, não só seria a violação aos direitos, mas seria aquela violação em massa de todos os direitos, de forma corriqueira e de forma que eles impõem ao trabalhador uma situação que ele se vê preso, né? Ele vê a sua própria liberdade sendo violada, e não só os seus direitos trabalhistas básicos. E para registrar uma denúncia de trabalho análogo à escravidão, é preciso acessar o site do Ministério do Trabalho. Você vê aqui na tela, a denúncia é anônima. Um problema no sistema de navegação do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, cancelou e causou o atraso de diversos voos nessa manhã. Em nota, as companhias Azul e Gol confirmaram que a interferência no sinal do GPS entre as aeronaves e a torre de controle do aeroporto foi o que provocou todo o transtorno. De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, a situação foi normalizada no início da tarde.
Também por causa de um temporal, 4 aviões tiveram que arremeter no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, na Bahia. Uma das aeronaves foi da Azul. Mas, apesar do susto, o pouso e o desembarque dos passageiros foram seguros. Um avião da Gol também arremeteu e 2 voos com destino a São Paulo foram cancelados. De acordo com a Defesa Civil, pancadas de chuva e fortes rajadas de ventos devem continuar até sábado em Ilhéus. E atenção, a Defesa Civil emitiu hoje um novo alerta de alto risco de incêndios em quase todo o estado de São Paulo. Ao vivo, a repórter Júlia Firmino tem mais informações. Oi, Júlia, boa noite. O pior é que a secura continua e cada vez o tempo mais quente, né? Boa noite, Amanda, Augusto, e a você que nos assiste. É isso mesmo, o alerta se faz necessário para os próximos dias, porque as temperaturas devem voltar a subir e a umidade relativa do ar deve cair entre sexta-feira e o próximo domingo. Com ventos que podem chegar até os 60 km por hora e a falta de chuva, o risco para incêndios aumenta, né? Em 20 cidades do estado, as temperaturas devem variar entre 29 e 35 graus. Inclusive, nessa quinta-feira, na região de Franca, foram detectados, focos de incêndio em mata. Na mesma região, 2 homens de 35 e 42 anos foram detidos por atearem fogo mesmo em vegetação. Com essas 2 prisões, o número de suspeitos detidos por envolvimento em incêndios criminosos subiu para 9. O Centro de Gerenciamento de Emergência segue acompanhando essa situação. A nossa equipe também está de olho, torcendo, claro, para que esses focos de incêndio, esses incêndios criminosos sejam cada vez menores, mas trazendo também atualizações caso aconteça alguma ocorrência desse tipo. Amanda, Augusto, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Júlia Firmino. A Amazônia registrou a pior semana de queimadas do mês. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mais de 11 mil focos de incêndio foram registrados no bioma de quinta-feira passada até ontem. Na semana anterior, a região amazônica registrou 5.500 focos de calor, menos da metade. Já são mais de 30 mil focos de queimadas em agosto, a terceira pior marca dos últimos 10 anos. No ano de 2023 para 2024, passamos por uma seca muito intensa, devido ao processo de El Niño, que é o aquecimento do Oceano Pacífico, que gera secas na Amazônia. A soma das pessoas utilizando o fogo com a condição de clima mais seco favorece, então, a expansão dessas queimadas, inclusive a entrada do fogo dentro da floresta, o que causa grandes incêndios e emissão de fumaça. Aqui em Rondônia, a situação é crítica. O número de queimadas registradas em 2024 é o maior em 5 anos aqui no estado, com um aumento de 144% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em agosto, foram quase 3.500 focos de incêndio. A fumaça das queimadas se espalha por todo o estado. Na capital Porto Velho, ela continua tomando conta do céu. A baixa visibilidade também afetou o aeroporto. Ao menos 3 voos foram cancelados. E a previsão para os próximos meses preocupa. O que nós esperamos é um aumento do fogo no mês de setembro. Isso também relacionado a esse clima mais seco que estamos observando neste ano. Os prognósticos que estamos lançando para os próximos 3 meses indicam chuvas abaixo do normal. Pode haver eventos de chuva, pode haver, mas não vai ser o suficiente para que esses eventos de fogo eles se apaguem só por conta da chuva. Igor Silveira, que situação, né? Quer dizer, Amazônia, Pantanal, centro-sul do país, todo mundo em estado de alerta para esse tempo seco, quente. E as temperaturas continuam subindo nesses próximos dias? Vamos lá, as temperaturas tendem a subir nos próximos dias sim, viu? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, por enquanto o tempo só fica instável e tem previsão de chuva no extremo sul gaúcho por causa da passagem de uma frente fria com ventos de até 70 km por hora. Só que o destaque ainda
sim é a onda de calor, esse calorão em todo o centro-sul do país, que eleva aí as temperaturas e aumenta o risco de queimadas. Olha, em São Paulo, por exemplo, as temperaturas, olha, tendem a subir bastante. Máximas de 27 graus amanhã, 28 no sábado, 31 no domingo e também na segunda-feira. No Rio de Janeiro também esquenta e os termômetros podem chegar na casa dos 29 graus amanhã. Belo Horizonte marcando 28 e Vitória, no Espírito Santo, 26 graus. No interior nordestino, o tempo continua quente e seco, mas tem previsão de chuva em pontos isolados no período da tarde em todo o litoral. Na região norte, a instabilidade se mantém entre o Amazonas e em Roraima. E as temperaturas seguem altas por lá também. Máximas chegando na casa dos 35 graus em Manaus. Agora, no centro-oeste, as máximas podem alcançar 39 graus em Cuiabá. Então, o tempo vai ser quente e seco por lá, o que aumenta também os riscos de queimadas. Amanhã eu volto para dar mais detalhes sobre essa nova onda de calor que deve atingir boa parte do país na próxima semana. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Fim de semana de veranico aqui, né? No Sudeste. Obrigado, Igor. O Congresso Nacional aprovou o projeto que facilita a concessão de crédito para quem foi prejudicado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O projeto, aprovado em sessão conjunta dos deputados e senadores, muda a lei de diretrizes orçamentárias para facilitar a contratação, renovação ou renegociação de empréstimos em bancos e agências oficiais. As operações valem tanto para empresas como pessoas físicas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No caso das empresas, os interessados precisam comprovar que estão em dia com as contribuições para o INSS e para o Fundo de Garantia. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. E olha isso, o Brasil superou a marca de 212 milhões de habitantes. São quase 10 milhões de brasileiros a mais do que os dados do censo de 2022, de acordo com o IBGE. Dos 5.570 municípios, 15 abrigam mais de 1 milhão de pessoas. Entre as cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador são as 5 mais populosas do país. O estudo revelou que mais de 30% da população brasileira está distribuída em 48 cidades no país, com mais de 500 mil habitantes. Para os pesquisadores, isso mostra uma nova distribuição pelo território nacional. A gente vê ganhando cada vez mais destaque, né, outros centros intermediários, né? A gente vê, por exemplo, o aumento do peso populacional de Santa Catarina, né? O Mato Grosso também, né, vem se destacando como um estado com um crescimento acima da média do Brasil. Na parte de baixo da tabela, 26 das cidades menos populosas têm menos de 1.500 habitantes. Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a menor delas, com apenas 854 moradores, seguida por Anhanguera, em Goiás, e Borá, em São Paulo. Entre os estados, Roraima teve o maior crescimento populacional. Mesmo assim, continua sendo o menor em número de habitantes no país. Roraima é o único estado do Brasil que tem a fecundidade acima do nível de reposição, né? Outro fator é a imigração, né? A entrada de pessoas, né? De novos moradores vindos de fora, né? E no caso de Roraima é principalmente em função da entrada de venezuelanos. O IBGE prevê que a população vai atingir o número máximo em 2041 e depois diminuir, voltando a ter menos de 200 milhões de pessoas em 2070. Necessário para manter a população estável, né, no longo prazo, seria 2,1 filhos por mulher. E, atualmente, por exemplo, a gente está da ordem de 1,57 filhos por mulher, né? Então, é um número bem abaixo desse necessário para garantir uma estabilidade da população. Então, nesse sentido, a população tende a diminuir no médio prazo. O consumo nos lares brasileiros em julho teve um aumento de 1,65% se comparado com o mês anterior. De acordo com a Abras, a Associação dos Supermercados, esse dado é reflexo do recuo da inflação no país. A dona Bergman pesquisa bastante antes de decidir qual produto levar. Nas últimas compras que realizou, conseguiu ter um bom desconto. Os meus produtos, geralmente, tem aqueles que você gosta, que é a sua preferência, mas você vai muito pelo preço, sim, porque às vezes tem um produto similar
com um preço mais baixo, né, mais acessível, e você acaba fazendo essa troca no momento por conta do preço. Nessa visita aos 2 mercados, eu faço uma economia de R$20. Mais economia, mais produtos dentro do carrinho. De acordo com um levantamento da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares brasileiros acumula alta de 2,39% de janeiro a julho. Na comparação com junho de 2024, houve um avanço de 1,65%. O aumento do consumo das famílias brasileiras no mês de julho se deve ao recuo da inflação de alimentos e bebidas, mas nem sempre foi assim. Tradicionalmente, os supermercados sofriam nessa época uma certa queda, principalmente por causa das férias escolares e viagens. Uma coisa que nós observamos é a consistência das transferências de renda por parte do governo, os auxílios que o governo, que é o Bolsa Família, o pé de meia, as antecipações do 13º salário para os pensionistas do INSS e aposentados. Isso tem feito que o consumidor ele tem previsibilidade, porque ele sabe o dia que ele vai receber, quanto que ele vai receber, e aí então ele pode programar melhor as suas compras. O valor da cesta, composta por 35 produtos, passou de R$ 752 para R$ 742 na média nacional em julho. Os preços caíram nas 5 regiões do país. A queda mais expressiva foi registrada na região sul e, na sequência, centro-oeste, sudeste, norte e nordeste. Na comparação com junho, as maiores quedas vieram do tomate, cebola, batata. As altas foram puxadas pelo café, farinha de trigo e açúcar refinado. Você, de um lado, você tem um aumento, né, da empregabilidade, quer dizer, diminui o desemprego. Por outro lado, você já sinaliza aqui no mês de julho queda nos preços dos alimentos. Então, isso também abre mais espaço para o consumidor. E a questão do segundo semestre, né? Porque no segundo semestre você tem mais eventos e você tem também, daqui a pouco, você também tem o 13º salário. No terceiro dia de depoimentos no Supremo Tribunal Federal, Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, afirmou que a delegacia comandada por Rivaldo Barbosa tinha intenção de culpar o ex-marido da vereadora pelo crime. Quem acompanhou as declarações e tem as informações é o repórter Marcos Amoroso, em Brasília. Boa noite, Amoroso. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos assistem. Logo no começo do depoimento, Rony Lessa afirmou que o seu objetivo era, desde o princípio, matar somente Marielle, apesar de saber que dentro do carro onde ela estava existiam outras 2 pessoas, o motorista Anderson Gomes e a assessora Fernanda Chaves. O ex-policial disse que acabou matando o Anderson porque usou uma munição mais forte do que o necessário, que atravessou Marielle e atingiu o motorista. Lessa voltou a dizer que existiu um esquema de corrupção na divisão de homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, comandada pelo delegado Rivaldo Barbosa, onde as pessoas pagavam para que algumas investigações fossem arquivadas sem serem investigadas. É importante lembrar que, segundo a Polícia Federal, Rivaldo seria cúmplice de Chiquinho e de Domingos Brazão, supostos mandantes do assassinato da vereadora e do motorista. Rony Lessa também afirmou que ele em si não fazia o monitoramento de Marielle, sabia por onde ela andava, mas que existia uma recomendação que foi reforçada várias vezes para que o crime fosse realizado nas proximidades da casa do ex-marido da vereadora. Vamos acompanhar o trechinho do depoimento. A minha missão era não fazer a partir da Câmara de Vereadores e, segundo, a casa dela, Rua do Bispo, eu acredito, doutor, que eu só fui descobrir, eu não posso precisar isso, que eu só fui descobrir que aquilo não era a casa dela depois de preso. Depois de preso, se eu não me engano. Então, quer dizer, aquilo para mim foi uma grande... até uma safadeza da parte de quem programou isso, porque estava esperando uma oportunidade, talvez única, de poder incriminar um pobre coitado por um crime passional. Porque ali, hoje, eu sei que é a casa do ex-marido.
A polícia apreendeu mais de 800 quilos de drogas escondidas em uma escola e em uma unidade de saúde do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini traz ao vivo todas as informações. Boa noite para você, Tony. Como é que a polícia chegou nesse esconderijo? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma droga foi descoberta pelo Batalhão de Ações com Cães na comunidade Nova Holanda, uma das favelas do Complexo da Maré. O material estava escondido nas vigas dos telhados e também nos vãos das paredes de uma escola municipal e de uma clínica da família. Os traficantes escolheram esses esconderijos porque eles tinham acesso à parte externa das instalações. Ao todo, a polícia apreendeu 820 quilos de droga. E em outros pontos da comunidade, os policiais apreenderam também um fuzil, um revólver e carregadores de munições. Essa é a segunda vez desde o início das operações no Complexo da Maré que a polícia encontra drogas em uma escola da região. No domingo, os policiais localizaram cerca de 1 tonelada de drogas. Nesses 11 dias de ações no Complexo da Maré, a polícia já apreendeu 4 toneladas de entorpecentes. Augusto, Amanda. Nossa, impressionante a quantidade. Obrigada, Tony. Quase 6 anos após um incêndio que destruiu o acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro, a unidade abriu hoje sua primeira área de expansão. Uma amostra marca o reinício das ações educativas. Fósseis como o da dinossauro brasileira Berta Saura, peças egípcias e uma boneca carajá são alguns dos destaques da exposição. O acervo foi adquirido nos últimos 6 anos e está sendo apresentado ao público no novo espaço para ações educativas do Museu Nacional. A unidade fica próxima da sede principal da instituição. Essa exposição traz um pouquinho de diferentes áreas de pesquisa do museu, desde entomologia, paleontologia, departamento de vertebrados e muito mais. Então a ideia é fazer um mini museu para que a pessoa possa novamente ver e se deparar com aquilo que o museu faz. O espaço tem capacidade para receber grupos escolares de até 40 pessoas em cada horário agendado. As visitas são gratuitas e os estudantes gostaram. Incrível, porque já teve aula já com esse tipo já de ossos. Eu achei muito legal, nunca tinha visto alguns ossos de animais e foi bastante coisa que eu aprendi na aula. A fachada imponente virou um marco de resistência. Lá dentro, o Museu Nacional vai ressurgindo das cinzas. O incêndio do dia 2 de setembro de 2018 queimou 20 milhões de itens, 85% do acervo. A previsão é de que, a partir de 2026, parte do museu seja reaberta à visitação. Mas a reforma completa só será concluída em 2028, 10 anos após o incêndio. O investimento será de aproximadamente R$500 bilhão. Cerca de 50% do valor já foram captados. Para a recuperação, o museu recebe, além de verba pública, dinheiro da iniciativa privada e também de pessoas físicas. Fundado em 1818 por Dom João VI, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do país. Ficou muito feio para o Brasil ter deixado a sua instituição museal e cultural mais antiga, abandonada por tanto tempo. E dentro desse contexto todo, precisamos agora mostrar ao mundo que o Brasil aprendeu e que sabe fazer melhor. O programa É Notícia desta noite dá sequência à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje, a entrevistada é a deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Entre muitos assuntos, a candidata falou sobre o principal compromisso com a cidade, caso eleita. Meu principal compromisso é que São Paulo seja uma cidade que cuida de quem mais precisa, mas também recompense, crie espaço para que as pessoas possam prosperar. Então eu tenho total consciência que eu tenho que comer muito arroz com feijão nos próximos dias para me apresentar para a população. Mas por que é que eu tenho essa convicção tão grande de que estarei no segundo turno? Porque eu ando na rua e eu vejo as pessoas com curiosidade, com interesse, o tanto de abraço, de bênção, de oração, de carinho que eu recebo, inicialmente mais de mulheres, é verdade, meu eleitorado é mais feminino.
mas é andar a cidade toda e as pessoas falarem: você é necessária, vai para cima, defenda nossas crianças. O tempo aqui é curto, mas eu convido as pessoas a conhecerem mais minhas propostas, o nosso time, tabatamaral.com.br, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Eu vou seguir trabalhando muito para merecer o voto de cada um, de cada uma de vocês. E dia 6 de outubro, 40. E na segunda parte da entrevista, a conversa é com o cientista político Rafael Cortes, que faz uma análise da corrida eleitoral. O programa É Notícia vai ao ar hoje, às 11h45 da noite. Não perca. E começa amanhã o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão. Até o dia 3 de outubro, eleitores de todo o país vão poder conhecer um pouco mais das propostas de candidatos a prefeituras e câmaras de vereadores. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, destacou que o horário é um espaço confiável para a comunicação do candidato com o eleitor. Informando-se, como é próprio de um processo eleitoral democrático, as propostas dos candidatos, enfim, mais um espaço de exercício democrático de informação que é livre. A propaganda eleitoral e o horário eleitoral gratuito é próprio do processo. Estamos há 37 dias do primeiro turno das eleições e apenas a lembrança desta data. Em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. O objetivo agora é identificar suspeitos de terem participado do ato golpista de 8 de janeiro do ano passado. Além dos mandados de busca, também foi determinado o bloqueio de bens de possíveis colaboradores da ação. O prazo para adesão ao Desenrola Fies, que terminaria neste sábado, foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. O programa tem como objetivo facilitar a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil. Mais de 350 mil contratos já foram renegociados, resultando em 677 milhões de reais em restituição aos cofres públicos. As condições de renegociação variam de acordo com o tempo de inadimplência e se o estudante pertence a uma família inscrita no cadastro único. O número de empregos formais cresceu no mês passado no Brasil. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram criadas 188 mil vagas de trabalho em julho. No Rio de Janeiro, foram mais de 100 mil postos de trabalho abertos nos 7 primeiros meses do ano. Com mais de 30 anos de experiência em hotelaria, Elizabeth ficou desempregada quando o estabelecimento que ela trabalhava fechou. Depois de alguns empregos temporários, ela conseguiu, em abril, uma vaga com carteira assinada para trabalhar em uma exposição sobre o espaço. Eu estou muito feliz mesmo de estar trabalhando, de estar de volta ao mercado de trabalho. Eu acredito que, com toda a experiência que eu tive em hotelaria, hoje eu vejo que eu posso ir para outros lugares, conhecer novas empresas. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que nos 7 primeiros meses do ano, o Brasil criou 1,4 milhão de postos de trabalho. Somente no mês de julho, foram cerca de 188 mil vagas, um crescimento de 32% em comparação ao mesmo período do ano passado. Com base nos dados do CAGED, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro constatou que a criação de empregos no estado desacelerou no mês passado. Foram cerca de 10.500 novas vagas com carteira assinada contra mais de 12 mil de julho de 2023. Mas no acumulado dos 7 meses do ano, o Rio já criou mais de 100 mil empregos formais, um saldo maior do que o mesmo período do ano passado. Os setores de serviços, indústria e agropecuária foram os destaques. O comércio, por outro lado, teve desempenho negativo. Os números surpreenderam os pesquisadores da Firjan. Apesar do emprego já ter apresentado recuperação no ano passado, eles esperavam, em 2024, um desempenho mais fraco do que o constatado no estudo. Tanto os efeitos, por exemplo, de uma política fiscal que foi feita no ano passado, ainda está a reboque esse ano. A gente também tem os efeitos diretos de uma reforma trabalhista, que também pode estar tendo alguns efeitos, e também tem essa economia digital, que também tem dinamizado bastante o mercado de trabalho. A gente percebe que, quando a gente soma isso tudo, certamente a gente tem todos esses efeitos contribuindo para a gente ter uma economia mais dinâmica que a gente tem observado agora. Quem ficou feliz com a abertura de novas oportunidades foi o Helder.
Pai de uma menina de 6 anos e de um bebê de 5 meses, ele viu no emprego conquistado em junho uma oportunidade para recomeçar. A gente voltar a fazer o que a gente gosta, que é trabalhar, levar o sustento para dentro de casa. Não tem nada melhor para mim do que estar de novo no ramo de trabalho, não estar mais correndo atrás, batalhando, um sacrifício danado para poder levar o pão de cada dia. O prefeito de Sertânia, no sertão de Pernambuco, foi esfaqueado em plena via pública. A polícia investiga o caso. De Recife, a repórter Eduarda Lapenda tem mais informações. Boa noite, Eduarda. Olá, Amanda, Augusto, boa noite a vocês e a todos. Ângelo Ferreira, atual prefeito do município de Sertânia, no sertão de Pernambuco, foi esfaqueado na tarde de hoje. De acordo com a assessoria da prefeitura, ele estava no centro do município quando foi atacado. Imediatamente, ele foi socorrido e foi transferido para um hospital em Arco Verde, também no sertão do estado. O prefeito passou por uma cirurgia e não corre o risco de morrer. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de ter praticado o crime é um empresário da cidade e a motivação seria política. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o prefeito não é candidato à reeleição no município. Depois de 18 anos de pesquisa, uma tecnologia inédita de combate à acne, desenvolvida por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, chega ao mercado. Franciele teve acne depois que fez um tratamento hormonal. Além de ser muito incômodo a pele, né, que deixa a pele muito sensível, atrapalhava muito a minha autoestima. Os últimos 4 anos foram de muitas consultas com dermatologistas. Na tentativa de resolver o problema, ela usou diversos produtos. Recentemente, ela foi selecionada para testar uma nova fórmula desenvolvida por cientistas da UFMG e ficou surpresa com o resultado. Essas fotos mostram o antes e depois do tratamento. Com 35 dias eu tive um resultado muito significante. E saber que essa tecnologia toda foi produzida do zero aqui em Minas Gerais me desperta assim, um orgulho extremo. A tecnologia se mostrou eficaz no cuidado de todos os tipos de pele. Durante os estudos clínicos feitos com voluntários, houve redução de mais de 80% da ocorrência de acne. O grande diferencial do produto é um elemento químico chamado nióbio. As novas propriedades do metal, usado para a produção de aço e em baterias de automóveis, foram descobertas depois de 18 anos de pesquisa nos laboratórios de química da UFMG. A bactéria, quando se aproximava dessa espécie nova, né, do nióbio, carregando um oxigênio reativo especial, ele asfixia essa bactéria causadora da acne, e aí é o processo em que ele vai tratando a acne. A molécula de nióbio foi aprovada pela Anvisa para a utilização em cosméticos. Os estudos apresentados à agência incluíram testes com 30 pessoas durante um mês, sob supervisão de dermatologistas. A primeira coisa que me agradou demais aos olhos é a velocidade de resultado. É um produto que, com 30 dias, já entrega uma excelente resposta. Os testes comprovaram também que o nióbio não penetra na pele, o que afasta o risco de intoxicação. O que nós estamos proporcionando ao médico hoje é mais uma ferramenta que vai trazer o resultado que ele busca, mas principalmente traz muito menos efeito colateral. Uma linha de produtos para acne desenvolvida com um princípio ativo de alta tecnologia começou a ser vendida no mês passado por uma empresa de cosméticos de Minas Gerais. Os pesquisadores comemoram os benefícios diretos para a sociedade. A pesquisa foi até o fim, né? Isso é o sonho, né? O pesquisador, além de formar bons alunos, na pós-graduação, a gente tem esse sonho de levar as nossas pesquisas para a sociedade. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um lembrete importante. A partir de amanhã, entramos 10 minutos mais tarde, 7h10, por causa do horário político obrigatório. Até lá. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma ótima noite para você.